Sou Érica Mukiza. Já fui bruxa de alto escalão. Nasci em Uganda, onde o ocultismo e a bruxaria são muitas vezes passados de geração em geração. Desde muito pequena, fui inserida nesse ambiente. Minha família já servia ao reino das trevas e eu fui iniciada ainda criança. Via coisas que outras crianças não viam. Conversava com espíritos que me acompanhavam desde cedo e achava que tudo aquilo era um dom. Eu cresci acreditando que estava no controle, que tinha poder, que podia manipular situações e destruir muitas vidas por isso. Já participei de inúmeros rituais, sacrifícios, projeções astrais e já fiz muitos pactos. O mundo espiritual era o meu ambiente e lá aprendi que nada é por acaso. Há uma guerra acontecendo todos os dias e muitos cristãos sequer percebem. E eu só sei disso porque me converti de verdade, senão eu também duvidaria. Só quem esteve do lado das trevas pode falar, e tenho certeza que muitos que vão ouvir esse testemunho aqui, muitos que estiveram do lado das trevas vão saber do que estou falando. Sei que é difícil acreditar, pois Jesus morreu na cruz por nossos pecados, e quem tem uma base firmada em Cristo, o demônio não pega. Mas veja bem, bruxas, ex-satanistas, eles sabem com quem devem mexer e quando não sabem, são devidamente instruídos. A pessoa pode ser cristão, mas se tiver uma brecha do tamanho de um buraco de agulha, ele vai agir. E aí, meus irmãos, só há um que pode te salvar. Ele se chama Jesus Cristo. Para a glória de Deus, hoje sou uma nova criatura. Fui resgatada das trevas e hoje sirvo a Jesus Cristo com toda a minha vida. E por causa disso, passei a revelar aos cristãos do mundo inteiro as armadilhas do diabo. Aquelas que eu mesma aprendi quando estava do outro lado. Muitos me perguntam por que eu resolvi fazer isso. Por que isso me foi ordenado por Jesus Cristo? Eu tive uma experiência profunda com Ele. Eu vi Jesus, mas isso eu contarei outra hora. O que você precisa saber agora é que quando o inferno quer destruir alguém, ele tem várias armas. Luxúria, gula, dinheiro, vaidade, infiltrações em igrejas, hospitais, universidades, leis, políticas e muitas outras coisas. Tudo pode ser ferramenta. E o mais chocante? Muitas vezes, o diabo escolhe suas vítimas com muita clareza. Durante os rituais, nós víamos visões espirituais de quem deveria ser atacado. O diabo mostrava claramente certas pessoas como alvos. Geralmente aquelas que carregavam uma marca espiritual, um chamado. Ele sabia que essas eram mais difíceis de derrubar. Vamos dizer que são os escolhidos de Deus. Sabe por quê? Quem é um escolhido de Deus carrega uma promessa. Suas atitudes por si só ganham almas para Deus. Às vezes, a pessoa nem precisa abrir a boca, mas a sua presença consegue fazer com que os outros enxerguem Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que um escolhido é apenas quem realizou grandes feitos, quem tem promessas grandes, quem está nos púlpitos falando de Deus ou lutando guerras grandes. Não é. Na Bíblia mesmo tem grandes homens, mas que não tiveram batalhas grandes como Davi, por exemplo, ou Sansão, que eu vou falar mais adiante. Mas, por exemplo, temos Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e que Deus o tomou para si. Não fala de guerras, perseguições ou provações enormes, só diz que ele andou com Deus. E isso me fez pensar, será que a gente precisa de uma tempestade para ser especial para Deus? Outro exemplo é Ananias. A gente quase não ouve falar dele, mas foi ele quem orou por Paulo quando ele ainda era Saulo. Um homem simples, usado em um momento que mudou toda a história da igreja. E ainda tem José de Arimateia, que apareceu só no final, quando tudo parecia perdido, e teve coragem de pedir o corpo de Jesus para sepultar com dignidade. E isso me tocou, porque às vezes a gente acha que precisa fazer barulho para ser escolhido. Mas Deus vê o coração, os bastidores, a obediência no secreto. E foi isso que me fez entender que ser escolhido não é sobre fama ou guerra, mas sobre estar disponível quando Ele chama. Mesmo que seja só por um momento. Mas mesmo os escolhidos têm fraquezas, e é exatamente aí que o inimigo entra. Ele não precisa necessariamente usar de maldição, de bruxaria, feitiço, magia. E aqui quero deixar claro, nem tudo é sobre feitiço, irmãos. Às vezes, a própria fraqueza da pessoa já é suficiente para destruí-la.
Todos somos propensos ao pecado, até os escolhidos. Veja Davi, por exemplo. Um homem segundo o coração de Deus, ungido para ser rei, vitorioso em batalhas, adorador. Mas bastou um momento de descuido, de conforto, de ociosidade e ele caiu feio. Enquanto os reis estavam em guerra, ele ficou em casa. E foi ali, naquele tempo de relaxamento espiritual, que ele viu Batseba se banhando. Desejou, mandou chamar, se deitou com ela e ainda tentou encobrir o pecado com a morte do marido dela, Urias. Um abismo chamando outro abismo. E tudo isso partiu de uma fraqueza da alma, de uma brecha. O inimigo não precisou lançar um feitiço. Davi caiu pelo próprio desejo. E como sou ex-bruxa, eu preciso falar sobre o que eu sei. Sim, o mundo espiritual é real. Há ataques, rituais, mas muitas vezes o que destrói mesmo um escolhido é aquilo que ele esconde, aquilo que ele alimenta no secreto e acha que ninguém vê. Mas Deus vê. E o inimigo também. Mas voltando aqui, o inimigo sabe que quando um escolhido é difícil demais para ele vai dar um jeito. Ele é sórdido, gente. Ele já perdeu a batalha e sabe que seu tempo está acabando. E ele sabe melhor que nós. Nós ainda achamos que tem tempo e deixamos para depois. Mas ele não. Não. Ele não quer ir para o Lago de Fogo sozinho. Ele quer carregar o máximo de pessoas que ele puder com ele. Ele não quer sofrer a eternidade sozinha. Ele te quer lá com ele. Ele sabe que seu tempo está acabando e por isso ele está agindo desesperadamente sobre os cristãos, porque, na verdade, muitos pensam que estão servindo a Deus e, na verdade, serve a Ele. Ele se disfarça de muitas coisas, principalmente de idolatria, culto ao ego, ao corpo, ao dinheiro e muitas outras coisas. O diabo pode atacar a vida de um cristão sozinho, mas quer saber, ele é um covarde, se ele não consegue. Quando a resistência é grande, ele convoca seus soldados, bruxas, ex-satanistas, pessoas com o coração sujo e pronto para obedecer. Talvez você esteja sendo atacado, sua vida está um caos, e você nem sabe por quê. Pode ser porque você é um escolhido, e o inferno está tentando te impedir de cumprir seu propósito. Eu cresci dentro do mundo da feitiçaria. Não era um jogo, nem uma fase. Era a minha realidade. Desde criança, fui treinada em como abrir portais espirituais, manipular energias e invocar entidades que hoje sei que são demônios. Na época, eu acreditava que estava do lado certo, porque essas entidades me davam poder, me protegiam, me faziam ver e saber coisas que ninguém mais via. Mas com o tempo, descobri que tudo tinha um preço. E uma das coisas mais sujas e eficazes que aprendi naquele mundo foi como o sexo é usado pelo diabo para destruir vidas, principalmente de pessoas escolhidas por Deus. A primeira vez que ouvi falar sobre isso foi numa das iniciações. Um dos feiticeiros mais antigos uma vez falou: "Se quiser derrubar um escolhido, ofereça prazer." Aquilo ficou gravado na minha mente. Depois, fui entendendo por que a luxúria é uma das armas favoritas do inferno. Ela tem aparência de prazer, mas por trás dela existe uma prisão espiritual. Ela abre portas para a legalidade demoníaca. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa se envolve em práticas sexuais fora da vontade de Deus, ela dá permissão para espíritos impuros agirem em sua vida. E às vezes, nem precisa praticar de forma consciente. Muitas vezes, o ataque começa nos sonhos, daí a importância de orar antes de dormir, de consagrar seu sono ao Senhor. Você já teve um sonho sexual tão real que parecia estar mesmo acontecendo? Já sonhou que estava com alguém te tocando, ou até mesmo tendo relação sexual, e aquilo parecia errado, sujo, demoníaco, mas você não conseguia sair? Já aconteceu de mesmo você tentando acordar seu corpo reagir com prazer e você terminar aquele sonho tendo um orgasmo? Se sim, me ouça com atenção. Você pode estar sendo visitado por um espírito chamado súcubo ou íncubo. Esses são espíritos devoradores de energia sexual. Eles se alimentam do prazer que conseguem provocar na vítima. E antes que você pense que isso só acontece com quem vê pornografia ou vive uma vida promíscua, quero deixar algo muito claro. Esses ataques acontecem, muitas vezes, com pessoas que têm chamado de Deus e estão tentando viver